Olá, sejam todos muito bem-vindos ao que é mais um episódio do Abrace Talks, o podcast da Abrace, da Associação Brasileira de Cenografia e Montadoras de Estandes. Toda semana pelo YouTube e pelo Spotify. Obrigado pela sua presença, não esquece de dar um joinha e divulgar e perguntar, fazer perguntas e indicações de pessoas que vocês querem que a gente entreviste. Meu nome é Paulo Passo, estou ao lado de Sula Costa. Olá! Tudo bem, Sula? Tudo ótimo, Bacana. Paulo. A gente está com quem hoje? Com a Roberta. Roberta, obrigado, querida. Roberta do Radar. Vocês conhecem a Roberta como Roberta do Radar, mas ela também tem Grupo Radar, Portal Radar, tem a Lambda, você é sócia também da Lambda, uma empresa de comunicação focada ao setor de eventos. Então, para você que está no setor de eventos, você precisa de uma agência de comunicação. Nós estamos no mundo das especialidades, especializações. Tem que contratar quem seja especializado, conheça profundamente o nosso setor. Está aí a dica, contrate a Lambda, a empresa da nossa querida Roberta. Roberta, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, né? Estar aqui com vocês e poder falar e contar um pouco, não só das histórias, enfim, das memórias, né, Paulo? Muitas memórias, e poder comunicar o setor. Isso que eu acho mais importante, é comunicar o setor de tudo que está acontecendo, que é o que a gente faz no Portal Radar, e também, né, das fofoquinhas que eu gosto, todo mundo sabe. Roberta, muito bem-vinda, é uma delícia te receber aqui. Como eu falei para ela quando eu a conheci aqui, Paulo, pessoalmente, que ela é muito famosa no nosso mercado. Essa parte pura. E que eu estava muito feliz em recebê-la aqui. Roberta, a gente vai voltar um pouquinho lá atrás, que a gente queria saber um pouquinho o que te levou a mudar da tecnologia da informação para a área de eventos. Como é que você veio parar por aqui? Olha, eu acho que eu caí e bati a cabeça, né? Não tem outra explicação, gente, não. Eu comecei da tecnologia, enfim, foi só a faculdade, porque tecnologia realmente... Você nunca, de fato, colocou isso em prática? Não. Logo já fui trabalhar. Meu primeiro emprego, que eu tive contato com um evento, enfim, foi com o Otávio Mesquita. Sim. Né? Então, e nada na parte comercial ainda. Só que eu me especializei, que eu gosto, né, de nichos, nas micaretas, sabe? Então, eu vendia micaretas, aí eu tinha que ir nas micaretas e comecei a ver que o universo era muito maior, né? Que aquela micareta, o que acontecia ali, tinha uma coisa muito maior, um universo enorme por trás do que acontecia. Daquilo, né? Exato, naquele momento. E foi aí que eu comecei a enlouquecer, né? Porque só tem maluco no nosso setor. E entender, e comecei a trabalhar mais, e vi que ali sim tinha um oceano de oportunidades, né? Nos eventos, porque não importa se é social, se é corporativo, se é uma feira, se são, né, shows, as micaretas, é tudo evento, gente. Isso que a gente fala tanto, né, Paulo, e vem batalhando tantos anos para explicar o que é o evento. E isso já faz mais ou menos o quê? Uns 25 anos? Um pouquinho mais. E aí, como é que foi esse caminhar aí? Conta um pouquinho pra gente. Você foi pro Otávio Mesquita, falou, gente, que mundo é esse? Que mundo é esse? E depois, eu conheci o Otávio Neto, que era do Portal Radar. Eu já tinha um programa de televisão e veio a ideia de criar o portal. Mas isso há muito tempo, onde, olha, acessar a internet era um parto. Né? Do barulhinho, aquele nosso... American Online. Mas a gente acreditou, né, lá atrás, e que seria uma forma, né, de comunicar. Futuro também, né? Mas eu vou te falar que foi realmente na pandemia que veio, sabe, aquele acorda, né, aquele estalo assim, falou, olha, o mundo realmente mudou e vai mudar. Eu acho que a pandemia mudou muitas coisas. E foi aí que teve uma grande transformação também no Portal Radar, na forma de comunicar. Porque antes era impresso, é isso? Não, era já na internet, mas Você mais focado. Ele trazia, mais focado, ele trazia uma série de, vamos dizer, de assuntos que não... Eu não posso falar mal de mim mesma. Não. Mas aí eu acho que é um amadurecimento. Eu acho que não agregavam, sabe? Tanto como nesse momento pandemia, que a gente realmente passou a ter um outro olhar.
falou, peraí, o que a gente está fazendo aqui? Para quê? Qual o propósito real, né? Então, o propósito é o quê? É realmente informar, é contribuir com o setor, que, na minha opinião, no Brasil, ele ainda é jovem, vamos dizer, né? Para não dizer imaturo, mas que precisa de muita coisa ainda, né? Se comparado a outros países, o nosso setor aqui no Brasil, eu acho que ele tem muito ainda a crescer, sabe, Sula? Em todas as questões, é de legislação, é de reconhecimento, né? Porque você que trabalha, né, com cenografia sabe, quem que rege, né, ali a parte de cenografia. A gente sente muita falta, né, disso. Como é que chama? O CREA, a gente, sabe, aí somos turismo, somos não sei o quê, a gente está embaixo de várias coisas, exato, sabe, de várias outras áreas que não foram criadas para os eventos em si, né, Paulo? Eu tenho, pelo menos a minha defesa nisso é isso. Academicamente, hoje no Brasil, o setor de eventos está abaixo do setor de turismo, né? Uma cadeia de turismo. E você tem aí diversas, até pelo ponto de vista de órgãos públicos, também a gente está abaixo, sim, sempre, né, do Ministério do Turismo, ou Secretaria Estadual do Turismo e tal. Muito bem. Qual que é a defesa? Essa defesa é feita já há um bom tempo pelo Abdala, presidente CEO lá da Francal, né? E eu sou signatário dessa defesa até dizer chega. Nós não somos turismo. Nós somos uma ferramenta de fomento de quê? Fomento turístico, fomento de saúde, exato, fomento de negócios, fomento de... Então, nós somos uma ferramenta que, dependendo daquilo que está fazendo, ela vai estar ligada àquela área. Mas nós somos uma ferramenta de fomento, independente do que você esteja falando. Inclusive turismo. Né? Perfeito. Eu acho que houve uma mudança radical agora eu vou falar como leitor, né? Ou seja, né? Eu acho que há uma mudança radical e positiva, extremamente positiva nesse período aí, é que o radar começa a ter um foco no setor de eventos, deixa turismo, deixa gastronomia, deixa outras áreas. Especializando, talvez. Que era importante naquele momento, acho que foi extremamente importante no momento, mas é uma mudança. A gente vai fazendo mudança. A própria Braskem, vou fazer 14 anos agora, tem momentos também que a gente... Tem momentos de botar o caminhão na porta do pavilhão e tem momentos de você sentar para negociar e vamos construir juntos. Sim. Eu acho que são momentos. Então, particularmente, eu acho que foi uma das coisas benéficas. E aí, pegando era uma pergunta futura, mas eu vou pegar o gancho da pandemia. Sim. Como muitas pessoas que vêm aqui, inclusive nós particularmente, né, como empresários e como pessoas, tivemos muitos ganhos positivos na pandemia, sim, né? Porque eu acho que, como você falou, foi um momento que a gente conseguiu parar e olhar um pouco de fora, que eu acredito que é o que você disse anteriormente, né? Você olhou e falou, cara, é minha oportunidade, eu vou me especializar aqui, eles me representam, né? Sim. Ou é quem tem mais conhecimento, né? Ai, acho que eu não sabia, fiquei muito feliz, achei muito legal, hein? Temos especialistas, né, Paulo? Isso aí. No nosso olhar, que bacana. E, Roberta, falando um pouquinho das práticas de ESG, como você enxerga o papel da cenografia e das montagens, né, das montadoras de stands, em todo esse processo, na construção de eventos com esse viés mais sustentável? Olha só, eu sou perigosa. Gostamos, hein? Olha, o trabalho que a Braskem vem fazendo é importante porque separa o joio do trigo, tá? E eu vou falar, depois que quiser. Porque é o seguinte, o Paulo criou o selo, né? Realmente, eu não sei se aconteceu, mas pode ter perdido né? Deixado de ter associados pelo seguinte, para mim, aqui no Brasil, é um grande greenwash, tá? Então, a partir do momento que você tem uma associação, que as pessoas no Brasil também não entendem a importância da associação, né? Acham que é assim, paga mensalidade, não participa, mas quando precisa de alguma coisa reclama. Sabe, já está errado. É isso. Não, a associação o quê? É para realmente certificar, trabalhar com as empresas sérias e falar, olha, essa aqui realmente está comprometida. Essa empresa montadora, ela é uma montadora porque ela tem um espaço, ela emprega as pessoas, né? Ela monta realmente e não só está lá, né? Mais uma, né? É mais uma
nada contra, gente, todo mundo tem que ter oportunidade, enfim, mas vamos, né, classificar adequadamente. E o Paulo gosta, tem uma pessoa que gosta de classificar aqui, é o Paulo, né? Classificar e é qualificar. Qualificar. Que é exatamente o que então, você tá sabe, falando. olha, eu sou uma montadora, eu sou uma empresa de cenografia, eu tenho esse espaço, ou eu só vou lá e terceirizo, quarteirizo, não. Então, o que os clientes, primeiro, têm que estar atentos na hora de te contratar, é que realmente ele está contratando, né, essa cadeia toda. Né? E não terceirizando, quarteirizando. Então, essa parte de ESG, eu sou realmente meio chata para isso, porque não é só a sustentabilidade, eu acho que o G é muito mais importante. A gente gosta muito de trazer todas as siglas para a mesa, né? Sabe? Exato. Então, não é só ter o estande sustentável com material, não. A empresa ela tem que ser responsável, né? O Paulo sabe que eu pego no pé, as condições que a gente encontra nos pavilhões, né, para essas pessoas que tudo trabalham. Isso tem que vir à mesa. Exato, você tá super certo. Sabe, para essas pessoas que trabalham lá, só indo e ver para acreditar. Melhorou muito, né, Paulo? Sim. Melhorou muito. O diálogo está muito mais aberto. Muito mais aberto, mas até a pandemia, novamente, se exigia, né? Olha, você tem que ir lá trabalhar com máscara, mas eles não davam máscara, né? O EPI, que é importante. Você entra no pavilhão, numa montagem, são poucos os estandes que você encontra o pessoal usando EPI. Então, para mim, isso é ESG. Sim. Sabe? Você cuidar de quem trabalha com você. A gente tem uma linha muito parecida com o que você está falando, Roberto. Assim, para você, nesse momento, tá? Que dia é sei lá, de gravação? 12 de maio. 12 de maio. Então, estamos gravando dia 12 de maio, tá, pessoal? Eu tenho 10 empresas, nesse momento, querendo entrar na Brás, com ficha de filiação. Dessas 10, só 2 vão conseguir entrar. Isso que eu falo. Porque não tem a documentação necessária para entrar. O que a gente pede? A gente pede registro da empresa no CREA no CAL e comprove que tem um galpão. Básico. O start básico, exatamente então, isso. Um alvará de fundo. Se você falar que essas outras empresas não são boas, são. Mas não são montadoras, talvez, né, Paulo? A outra, outro dia, eu falei, não, mas é que eu contrato uma montadora para montar para mim. Eu falei, então você não é montadora, você é uma agência. Olha, você pode ir para a Ampro, para a BO, que vão te receber muito bem e vão representar você. Você não é uma empresa de cenografia, você não é uma montadora. Você não tem o mínimo necessário, que é ter isso fora, a gente falou isso, mas tem o KNAI apropriado, tem uma série de regrinhas que a gente pede, ser signatário nosso no Código de Ética. Veja, a gente não quer, óbvio que a gente quer número também, não vou falar que não, estaria mentindo, mas a linha da diretoria da Brás é que a gente represente pelo menos as melhores empresas. A gente tenta, pelo menos, esse é o nosso objetivo. Não são as melhores, são as corretas. Né? Mas hoje em dia são empresas mais estruturadas. Eu acho que é isso. São mais estruturadas. A gente acaba tendo muito isso. Por isso que hoje nós somos indicados pelas principais promotoras de eventos hoje no Brasil, inclusive todas as internacionais, que antigamente indicavam você contrata a montadora oficial. Hoje não, contrate um associado à Brás. Uma diferença, né? Um ganho muito positivo. Acaba sendo um grande diferencial. Roberta, aí você está falando de Abraço, eu vou aproveitar. Você acompanha muitos anos. Aliás, deixa eu falar uma coisa. É uma parceiraça das montadoras. Não é só da Abraço, não. Da Abraço em especial, né? Graças a Deus, né? Mas é uma parceiraça, tem nos ajudado, tem defendido. Tem qualquer briga que a gente tenha, ela acaba entrando junto. Esse negócio de ESG é uma linha nossa também. Falar sobre aproveitamento de material é importante? Não tenha dúvida. É uma das letrinhas. Agora as outras duas. Você precisa ter as outras duas, tá? E o setor, o Serginho Junqueira Filho, Sérgio Junqueira Filho, esteve aqui com a gente. O que eu falei naquele dia, eu repito hoje aqui. O nosso setor precisa apoiar as nossas mídias. O setor de eventos precisa apoiar nossas mídias. Nós temos que patrociná-los, a gente tem que contratá-los, a gente tem que dar força, porque são eles que divulgam os nossos trabalhos, são eles que mais conhecidos, dão credibilidade. E chegam na mão dos nossos clientes,
né, do expositor final, do patrocinador final. Então, a gente tem por obrigação o setor de fazer a nossa parte de patrocínio aos nossos veículos. Tem que falar isso aí também. É importante falar, não, eu que agradeço tudo que você tem feito com a gente. Roberto, você que acompanha, então, a evolução do nosso mercado, o que você está entendendo de tendência? Então, Paulo, de tendência, hoje, atualmente, tanto no exterior, enfim, a gente traz muita notícia no portal, né, das empresas, as movimentações, eu vejo a tecnologia muito forte, né? E claro, na Alemanha, o ESG na Alemanha é uma coisa, né? Dá uma inveja aquilo que, nossa, é placa solar. Você imagina, um pavilhão tem quantos mais quadrados? Tem placa solar que dá para alimentar não só o pavilhão, como o bairro inteiro. Mas ok, hashtag fica a dica, né? Outra coisa, reaproveitamento de material. Então, o ESG eu vejo muito forte nessa questão da sustentabilidade e muita tecnologia, né? Que, vão acabar as feiras, hein? Na pandemia. Vão acabar as feiras. Ninguém vai mais presencial. Ninguém, é tudo online. Esquece, gente. Isso aqui isso aqui não existe. É insubstituível. É verdade. Né? E se isso aqui é insubstituível, esse contato, ainda mais quando a gente se trata, né, do quê? De negociação, né? De venda. O expositor, ele quer o quê, gente? Ele quer vender. É promoção comercial. Né? Voltando naquele assunto, minha briga sempre foi, porque eu, em 25 anos, nunca vi ninguém ir para a feira fazer turismo. Desculpa. Pode ser que vá para a feira e aproveite. Também. Mas ninguém vai fazer turismo, tá? O que o expositor vai para a feira fazer o quê? Promoção comercial. Tem que estar embaixo do Ministério da Indústria, Comércio, parará. Sim. Mas isso eu quase fui queimada em praça pública quando eu fiz isso, né, Paulo? Então, não faço mais. Só nos bastidores. Então, não, mas eu sou signatário também. Né? Então, essa coisa da tecnologia é muito importante existir e estar também na feira, mas tem que saber, né, como implantar e como utilizar. Então, os dados, informação é tudo, gente. Vai guardando, mesmo que você não saiba por que você tem um banco de dados, por que você tem informação, um dia você vai precisar. Tá? Então, sim, utilizem a tecnologia a seu favor, né? Não como inimigo, né? Querer, sabe, forçar essa implantação de tecnologia, estandes super, né, tecnológicos, mas não pode faltar isso. A troca, né? A troca. O expositor, o cliente, ele quer o quê? Ele quer fazer negócio, mas ele quer conhecer com quem ele quer fazer negócio. Ele quer ter confiança. Ele quer, na hora da compra, ou se a preocupação, né, de quem compra é assim, e se acontecer alguma coisa? Com quem eu vou falar? Ninguém quer falar com a máquina, né? Então, essa parte humana, ela não vai ser substituída nunca, na minha opinião, modesta opinião. Mas, né, mas assim, a tecnologia, sim, ela veio, ela existe e ela tem que ser utilizada. E, mais uma vez, guarde todos os dados. Você não sabe para que você, né, como vai utilizar, mas um dia você vai precisar. BI. BI puro, então. Sim, muito. Eu concordo com você. Na verdade, é o seguinte, quando a gente está falando quando a gente fala especialmente de feiras, você está falando com oferta e procura, e seria o equivalente ao cartãozinho antigo, que a gente fala que o cara pegava o cartão, e aquele que sabia trabalhar, ele ia trabalhar o pós-venda depois, ou como falava o saudoso Fernando Lumertz, cauda longa, que era o que ele usava, né? Hoje em dia são informações que você tem. Você tem hoje em dia algumas tecnologias, por exemplo, esqueci o nome, mas é um sistema que você pode participar, você pode entrar numa feira, né? Mapa de calor. Isso. Você consegue fazer mapa de calor dentro de uma feira. Então você, como organizador, você consegue entender qual é o caminho que o público está fazendo. Então você pode entender. Meio que para entender o fluxo, você disse, entra pela esquerda, você entra pela direita. Entendi como aquilo está caminhando. E você consegue até pegar, vou até pegar meu celular aqui para mostrar. Você consegue hoje em dia, você tem hoje dentro de uma feira, você sabe por que aquele cliente foi, você consegue dar um mapa de localização dele, fazer divulgação. Ou até onde ele foi. Divulgação não é só uma questão de você mudar
a listagem de expositores, né? Você pode mandar anúncio para ele. Então, a partir do momento que ele entrou ali... E com base no interesse na dele. experiência dele, né? Eu entendi. Seria o ele te conta quem é ele. A brincadeira do Google, né? Que você faz uma pesquisa aqui. Só a gente fazer qualquer pesquisa aqui, bum, você começa a ser... Nossa, a palavra. Nessa conversinha aqui, eu já vou receber pós. Por que a gente não pode ter isso também dentro de uma feira? Super podemos, e a nosso favor. E aí eu vou te fazer uma pergunta, eu quero ver se você não está aqui, mas dentro desse assunto. O que eu entendo hoje em dia que a promotora moderna está pensando, e aí eu vou citar, não vou citar exemplos, porque aí quem eu não citar vai ficar bravo comigo. Vai ficar bravo comigo. Mas eu vou falar uma, vai, a Nuremberg. Tá? O Piccolo da Nuremberg é pelo menos um deles que pensa assim. Que ele entendeu que o negócio dele não é feira. O negócio dele é a relação que ele tem entre oferta e procura, e de fomento daquele mercado. A Bicasa faz isso também, a de beleza lá, a Beauty faz isso. A Beauty é um grande exemplo. Ela trabalha naquele mercado 24 horas por dia, 365 dias por ano. E o grande negócio dele justamente é BI, ou seja, entender o que o cliente, o consumidor final, o cara que visita o evento precisa e quais são os bilhões de coisas que ele pode oferecer para esse grupo aqui de expositores, de patrocinadores que ele acaba tendo. Acho que uma resposta extremamente inteligente. BI, eu não tinha pensado nesse ponto. Bem interessante. Não, essa parte que você falou, por exemplo, do mapa de calor, tem aquele cliente que fala, mas só sobrou aquela área lá longe para mim, eu não vou participar. Por que é o mesmo preço? Amigo, tá aqui, ó. Ela fica lá no fundo, desculpa, devia ser até mais caro, ao lado do banheiro. Fica lá, devia ser mais caro. Todo mundo vai lá. Se for uma feira, então, que olha, a fila do banheiro feminino é quilométrica, cara, compra aquela área. Esquece aquela na ponta lá. Vendedora, hein, Paulo? Compra aquela do lado do banheiro, gente. Quem precisar de uma vendedora... Nossa, já me convenceu. Eu, ao próximo evento, vou falar, gente, escolhe aqui, ó. Consultoria. Isso. Falando um pouquinho agora de você, né, da sua experiência profissional, da revista, do portal, conta um pouquinho pra gente como estamos agora e quais são os planos para o futuro. Bom, eu não sou jornalista, mas eu sou... É um mero detalhe. É mero detalhe, eu sou escrevinhadora, né, não é escritora, escrevinhadora. A gente conta boas histórias, né, Paulo? A gente aproveita e conta boas histórias. Tem o Luiz, que esse sim, que é o editor do Portal Radar, ele o que você perguntar para ele, Olha lá, Luizão, um beijo para você, queridão. E a culpa é do Luiz. Sempre, não tem dúvida. Sempre do Luiz. Deu alguma coisa errada, a culpa é do Luiz. A culpa é do Luiz. E ele também, eu diria que ele é minha consciência, porque muitas vezes eu quero escrever algumas coisas, postar, e eu sou censurada. Eu tenho, como eu não tenho autocensura, eu tenho razão, Luiz. É a razão. Que é importante. Importantíssimo. Nossa, essa troca é tudo na vida. Tudo. É muito importante. Muito. Tá? E assim, a gente já teve essa mudança na pandemia, mas agora a gente quer transformar um pouco mais, né, o portal. Então, a gente está reformulando, né? A revista impressa, ela já tinha a tiragem mínima agora, né? Ela já era digital, só que agora ela vai para dentro do portal, porque, Roberta, mas não é a mesma coisa? Não. A revista, ela traz matérias mais trabalhadas, né? Então, porque o Portal Radar é aquilo. Mais objetivo, né? O que é hoje, amanhã já ninguém lembra mais, porque ele tem muita coisa, né? Então, todo dia tem publicação, você vai entrar, não é a mesma notícia de ontem. Então, a revista, ela vai para dentro do portal, só que são matérias mais trabalhadas, são perfis, né, das pessoas, são entrevistas mais longas, ou matérias que realmente a gente vai buscar, né, contar todo o processo e onde vai parar. Então, a gente está trabalhando nessa transição agora. A gente está trabalhando nessa reformulação e eu quero colocar uma parte também de educação. Né? Educação. Que legal. Educação.
Eu estou trabalhando também em umas parcerias, o quê? Não vou oferecer curso nenhum, viu, gente? Não tenho esta capacidade, não vou, mas eu quero trazer oportunidades para falar com o público, com o prestador de serviço, as pessoas, né, que estão ali, que trabalham na construção dos eventos, que elas tenham oportunidade de ter acesso a algum tipo de curso, né? Que não seja, não precisa ser um curso de formação, mas que seja de atualização, de capacitação, sabe? E online, a hora que ela puder, porque hoje eu sou produtora, hoje eu tenho um evento de dia, amanhã à noite, eu sou um montador de stand, talvez eu queira, especializar ou ter algum conhecimento, mas a hora que eu posso, né? Que às vezes é de noite, de manhã, enfim. Então, eu estou trabalhando, tentando trazer um parceiro para a gente colocar essa parte de educação, sabe? Vamos tentar de formação, enfim, trazer alguma coisa e que seja acessível, obviamente, a esse público. Que eu acho que sem eles, né, as empresas, pessoal, vamos dar uma atenção. É o nosso grande desafio, né? É formar e trazer as pessoas. Vamos dar um pouco de atenção futuro, né, para esse público, que eu acho importante. Quem não conhece o Radar, como é que acessa? www.portalradar.com.br. Portalradar.com.br. E logo na home também tem um linkzinho, se você quiser participar da comunidade no WhatsApp, recebe as principais notícias que são publicadas diariamente. Legal. Então, por favor, eu vou precisar, por favor. Vou contar aqui com a ajuda de vocês, porque eu quero ter um mural lá onde as pessoas também possam interagir, né? Trazer seus problemas, enfim, e que a gente possa direcioná-los às associações. Que legal que você tem tanta abertura, né? Tanta troca. Você teve né? Não problema, enfim. Não, mas dúvida, questões. Sugestão, que a gente possa direcioná-los aos canais certos. Que legal. Né? Porque não adianta a pessoa, às vezes vai lá e reclama, porque aconteceu tal coisa. Gente, tem os canais certos. Mais uma vez, volta a bater na importância das associações, né, Paulo? Como você participou muito tempo, né, da MPI também, tem essa questão lá fora, né? Eu me espelho muito no exterior, porque na pandemia, tudo que acontecia lá... É um benchmark. Tudo que acontecia lá, e assim, eles vão testando as coisas, quando chega aqui, já chega pelo menos, né, mais digerida a informação. Então, mais uma vez, trabalhar essa questão, a importância das associações que, gente, ou sindicato, você vê lá nos Estados Unidos, feira tem horário para começar, terminar certinho, montagem, não tem erro. Não tem erro. Ninguém tem que virar à noite, se for bem planejado, negócio funciona. Não tem porquê, né? É verdade. Aí entra a história do SG, né? Todo observado. É uma das grandes... A gente tem... A Brás tem algumas bandeiras, né? Então, para pegar um pouco mais pesado, tem duas que são mais pesadas para a gente. São prazos de montagem e desmontagem, entendeu? Então, como é que você vai ter reaproveitamento de material quando você tem que desmontar uma feira de 5 mil metros quadrados, 6 mil metros quadrados numa noite? Esquece, não tem como. Tá? E a parte de, por exemplo, banheiros sanitários, né? Então, até alimentação, né, Paulo? A gente sempre traz também. E aí a gente entra em questões culturais também, porque o montador também não quer deixar o stand. Então, tem uma série... Como você falou, você falou hoje no começo, a gente já mudou, já melhorou muito. Muito. Né? Mas em conjunto com as outras entidades do setor, aí acho que você também falou muito bem agora, o papel das entidades. Em conjunto com as outras entidades, a gente tentar construir o vosso futuro melhor. Sim. Ele é um setor que a gente precisa da promotora, a gente precisa do pavilhão, você precisa de queimante, você precisa do visitante, você precisa da agência, você precisa do visitante. Ou seja, da divulgação. A pandemia, talvez o grande ensinamento da pandemia foi sem evento está todo mundo na roça. Então a gente precisa um do outro aqui para poder trabalhar. Isso, e os virtuais são diferentes dos presenciais. Totalmente. Né? E realmente todo mundo tem seu espaço. Exato, exatamente. Você falou do Grupo Radar, você também tem uma agência de comunicação. Fala um pouquinho da agência. Isso,
eu falo pouco, até porque eu sou, sabe, eu sou péssima nessa parte de autopromoção, que eu sempre acho que, se eu divulgar aqui, vão achar que eu estou utilizando, sabe, benefício próprio. Não, mas aqui é para usar, não. Não, mas aqui é pra gente falar da gente mesmo. Então, mas eu sou péssima nisso. Na hora você falou boa vendedora, mas na hora de me vender é um caos, né? Deus. Não, então, eu tenho essa sociedade na Lambda, que é uma agência. Na verdade, é o quê? É o que eu trago da minha experiência, né, de ver as empresas e o movimento todo que acontece no setor de eventos. E assim, as demandas, né, e eu vejo que às vezes precisa, né, o que as empresas estão procurando. Uma coisa que eu acho, que eu falo que é um oceano de oportunidades no setor de eventos, as empresas, elas surgiram, elas são familiares, a maioria, né? E o que acontece? E centralizadoras, né? Então, o dono, culturalmente, ele é tudo e não, né? Ele é centralizador. E o que eu vejo é que as empresas, elas estão pouco, falta prepará-las para se digitalizar, sabe? Para se criar utilizar as ferramentas, porque a gente tem muita ferramenta hoje em dia, é impressionante, né? O BI, essa coisa, tem muita ferramenta que pode... Facilitador de dia a dia, gente, né, facilita demais a gestão, sabe? Utilizar melhor os recursos, né? E, né, consequentemente, você gera uma economia de tempo. Até a própria venda que a gente falou agora. Sim, de tempo, de material, como você põe para fora, né? Que nem você. Então, não é só de comunicação, a gente traz algumas outras ferramentas, né? Essa parte de consultoria, não estou lá para ensinar ninguém a fazer o seu negócio, muito pelo contrário, né? Cada um sabe do seu negócio, mas a nossa consultoria é em termos do quê? De trazer soluções para a empresa, né? Não vou... E a Lambda, na verdade, é tentar unir os ensinamentos, né? O conhecimento todo que a gente, né? Que eu adquiri e colocar nesse momento atual, que é tudo muito digital. Mas é uma agência de comunicação com foco de comunicação? Tudo, todos os serviços são focados para as empresas do setor de eventos. Mas, por exemplo, a gente faz a parte do marketing. Lá tem o marketing, né? Digital, Isso. A gente pode trabalhar o marketing digital, tem os sites, mas não só o site institucional. A gente pode oferecer um site com todas as ferramentas que a empresa precisa. Que todo mundo acessa e consegue... Exato. Entendi, ter um dia a dia mais leve ali. Né? Tá. Além do institucional, claro. Tem a parte de assessoria de comunicação, tá? Não é de imprensa, é assessoria de comunicação. É o quê? É trazer, criar oportunidades e enxergar oportunidades onde a empresa pode, sim, trabalhar a comunicação dela, estar presente, né? Então, não é sem falar, soltar releases, enfim, não, vamos trabalhar a comunicação. Como é que você se comunica com o seu público? Quem é seu público? Né? São os clientes? Então, você tem que falar dessa forma. Você quer falar com a imprensa? Assim. Pô, mas você fala com seus prestadores de serviço, você fala internamente, está todo mundo, né, na mesma alinhado. Porque o que eu encontro também muito no nosso setor é essa falta, às vezes, de comunicação interna. Parece que as pessoas trabalham em empresas diferentes, sabe? Sim. Dá essa sensação. Tem bastante isso. Né? Então, essa integração mesmo, porque apesar de toda a tecnologia, a parte, eu falo, é humanizar a tecnologia, às vezes, sabe? Super importante, está todo mundo na mesma página, né? Porque é muito dinâmico o que fazemos. Hoje muda. Então, não é todo momento que você consegue sentar todo mundo junto para contar um pouquinho. Evento não é, né, como uma indústria ou uma fábrica, sei lá, de bolos, que todo dia a pessoa vai... Não, quem trabalha com evento todo dia é diferente, né? É isso. E de manhã é assim, hoje a gente tem brincado na Núcleo que é assim, agora, 12h31, a informação é essa. Já 1h30 eu já não sei. E aquilo que você fala, né? Ou seja, o mesmo evento de um ano para outro outro evento. Outro evento. Pode ser no mesmo lugar, o mesmo briefing, mas o evento não, total. E o cliente, que às vezes
ele atua em segmentos diferentes, aí, né, ele está em, sei lá, saúde, aí ele também está um pouco, né, na alimentação, você fala, ixi, mas não é no mesmo cliente? Até mas agora ele está aí, né, em situações diferentes. É tudo muito dinâmico. Essa administração é muito complexa, com certeza absoluta. Roberta, nesses teus anos de experiência de vida profissional, você tem alguma história, algum case, puta, eu falei, esse aqui foi estrondoso sucesso. Pode até ser de grande repercussão, né? Ué, é verdade, né? Pode ser, case que você... esse... aquele que teve algum que... A gente nunca esquece. Foi Eu acho que eu volto na pandemia. Eu acho que o case, assim, que realmente foram as lives durante a pandemia, né? Que eu consegui trazer um boom. Talvez não deu mais visibilidade, sim, para o portal, mas eu acho que é até uma coisa pessoal, sabe? Diria, não sei se é um case, mas foi até uma realização, porque de conseguir trazer pessoas para falarem. O que a gente sempre dizia é que a gente estava na mesma linha, né? Que antes não acontecia. Exato. E, né, pessoas para falarem que não falariam, né? Se a gente tivesse se a gente tivesse no cenário como, né, anterior à 2025, 2021 a março. Né? Mas, sabe, ter o contato com pessoas, eu aprendi muito, aprendi demais. Assuntos diversos, conheci muita gente de uma forma diferente, que foi muito legal, né? Fazer com que elas falassem coisas, porque as lives que eu fazia, elas eram, né, falava de tudo menos da feira, né, da pessoa, ou do problema. Que é o que a gente gosta também. Foram lives divertidas e outras lives também que marcaram foram as lives que a gente conseguiu trazer pessoas do governo, né, que eu acho que... Naquele momento, e fazer... Você fez um Código Goulart? Com que as pessoas, mesmo a Patrícia Ellen, também, sabe, fazer com que eles nos ouvissem. E nos enxergassem, talvez. Porque né? não existe. Né? Quem são vocês? Sério? Vocês são representativos? Porque normalmente vem lá um monte de coisa e afins. Não somos afins. São representativos. A gente tem, você sabe que a gente tem uma das dificuldades que eu bato bastante, é a tipologia, né? Eu sou autor desse projeto. E hoje a gente tem aí no mercado, sem falar o nome de ninguém, porque eu não quero causar nenhum tipo de dificuldade, mas é importante que as associações também sejam representativas do seu nicho de mercado e não de uma forma generalista. Sim. Outro dia, num determinado evento, algumas entidades estavam ali sendo apoiadoras, a Abrace era uma delas, e quando foi falado o nome completo de todas as entidades, uma pessoa do governo, na verdade uma deputada, falou, não entendi, todas as associações são associações de eventos? Então, isso é uma coisa, ou seja... Você vê como ela não faz ideia, né? Mas é um erro nosso, porque é importante que a gente também saiba se pontuar. Por exemplo, a Abrace. Eu tenho agências que querem entrar na Abrace, a gente agradece e fala, vocês têm que ir para Amplo. Isso, não somos nós. Eu sou uma organizadora, você tem que ir para BEOC. Sou uma promotora, sou uma venda, você tem que ir para o BRAF. Então é importante que cada entidade nossa, pelo menos é o que eu acredito, defenda o seu nicho de mercado e não tente falar, eu sou o representante de... eu sou de festa, então bacana, você vai para a associação de festa. E assim por diante. Indo nessa história aí, eu te falei... Posso pegar? Por favor. Muito obrigado. Eu falei uma história de sucesso, agora o contrário. Agora é uma história assim que, essa aqui, todos nós temos. Marcou a nossa história. Essa aqui eu não deveria ter feito, ou fui muito difícil, ou fiz, mas foi muito complicado, tem alguma ação, mudou nossa história. Mudou nossa história? Não, mudou nossa história, eu acho que pode ser uma série de coisas que acontecem, não é uma coisa ruim. Ela está passando mal com a pergunta aqui. Porque assim, como nós
como eu nunca fiz evento efetivamente, a não ser o ESF, né, que participei durante muitas boas edições, nós não efetivamente fazemos muitas coisas, nós comunicamos muitas coisas, né? E aí realmente que foi um fiasco, tirando as minhas gafes, né, que são inúmeras. Ela das minhas. Ela das minhas, eu também né, tirando minhas gafes, de trocar nomes importantes, enfim, e falar palavras, vamos dizer assim, que eu uso no meu dia a dia corriqueiramente, que para mim sou normalmente, não tem muitas não, mas uma que me deixou bem sem graça foi num ESF, que estava assim, eu diria que foi um dos mais bem prestigiados, e eu fazia papel de mesa de cerimônias e tudo, enfim, com o microfone aberto, né, comandando ali, fazendo as homenagens e tal, e num determinado momento, eu acho que foi até o Nico que fez uma brincadeira comigo, né, da Bem Mais, e eu virei, né, e falei assim, vocês querem me foder, né, só pode ser... Só microfone aberto total. Mas isso, quem me conhece sabe que não, faz parte do dia a dia. Não, sou eu, né? Só que não precisava estar o microfone aberto na entrega de homenagens. Aqui a gente tem um pi, a técnica. Às vezes. A gente fala, o Marcelo Soares, nosso ex-presidente, maravilhoso. Tal, o Marcelo, por uma questão até não só de postura, etc, tal, e também por crença, ele não fala palavrão, não gosta de palavrão, né? Então a gente, ou seja, pega a Leila, a Sula, nós vamos um pouquinho mais... infusivos, talvez. Populada. Né? Então a gente entra com reunião com ele, a gente precisava se controlar. Não, a gente pedia autorização para falar um palavrão, eu falava e pedia desculpa. Mas em mim está tão intrínseco. Eu adoro. Porque faz parte de mim, e tem um texto muito bom, que depois eu vou até compartilhar com vocês, não lembro agora o autor, mas é um desses, porque minha cabeça também não é das melhores, né? E que ele fala, é libertador. Total. Não, como é que é? Perdoar é divino, mandar uma merda é sensacional. É isso. Não tem como você bater o dedinho na cama, no pé da cama, ele virar ao contrário, e você não falar. Mas você sabe que eu vi um estudo... Pensa. Eu vi um estudo uma vez, não tem nada... Sério, isso aí, não é brincadeira não. Eu vi um estudo uma vez, história do dedinho, história do dedinho mesmo, que você soltar um palavrão naquele momento diminui... Não 50% da dor. Não, tem alguma coisa tem que ter. E vai, para quem não fala palavrão, que seja uma outra palavra que tenha... Uma coisa que extravase, né, naquele momento, né? Bom, eu super falo, então. Eu também. Eu me policio para não falar, na verdade. E, Roberta, pensando um pouco nessas gerações novas que estão vindo, né? O que você diria para quem está começando? Não sei se na sua área especificamente, ou, enfim, na área de eventos como um todo. O que você diria para quem está começando na profissão hoje? Esquece que você é geração Z. Esquece esse papo, pelo amor de Deus. Porque são insuportáveis. Desculpa, pessoal. Esquece que você é dessa tal geração Z. Sabe? Acorda, vem pro planeta, sabe? Pega real, trabalha. Só trabalha. Faz o seu papel, sabe? Interaja. Não fica atrás do monitor. Em casa, né? Em casa, atrás do monitor com a câmera fechada. Ou faça reunião com a câmera fechada, que falta de respeito. É como você, né, antigamente entrasse na igreja de chapéu, abre a câmera, gente. Interaja com as pessoas. É gostoso, tá? Vocês podem falar, conversar, interagir. Como corte. A gente precisa deles? Precisa, óbvio. Eles têm uma intimidade e um conhecimento com a tal da tecnologia. E agilidade em adquirir esses conhecimentos. Sim, muito rápido. Total. Tudo. Mas vamos interagir, né? Vamos vir junto. E vamos saber aproveitar o que agora é o Gray, os mais experientes, pessoal, sabe? É necessário. Vocês têm que... Se não tiver
a experiência Estar com esse próximo, time, estar perto. eles vão patinar Acho que a muito. empresa inteligente é aquela eu empresa acho que está que- conseguindo juntar os dois. Nossa, total, Paulo. Que está conseguindo juntar os dois. Porque eu acho que estamos nos complementando, É, né? é. E talvez Sim. até trazendo um pé no chão importante para o futuro de todo mundo, né? É porque os mais, o Gray, como ela falou aí, né, ele ou ela são profissionais que tem uma pegada, eu sempre fiz assim, deu certo, etc. Tal, e o mundo é rápido, o mundo muda. Né? A gente sai de uma geração do ter para uma geração do usufruir. E essa galera é muito rápida. Ao mesmo tempo, não dá para sentar na janelinha, porque, cara, vai fazer merda. Então, E também não vai adquirir esse não vai ter tão adquirir. rápido, não. Então você precisa. E é uma geração que é tudo muito rápido, né? Tal, etc. Tal. Então É você isso. juntar os dois, eu acho que é. E também conseguir ter uma perfeito. visão de futuro. Eu acho que falta muito uma visão de futuro. Não, mas a tua fala eu vou usar como corte, tá? Já amei. Ele já animou, até me Já falou animou, aqui já. rapidinho uma coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui para você. Qual que é a sua visão para o futuro da indústria de eventos? Você é uma pessoa, vamos lá. Você tem talvez, você como veículo de comunicação, você trabalha muito mais do que com as informações que estão acontecendo no mercado do que a gente. Você Com certeza. seguramente é impactada E diariamente. deve saber muito É o teu negócio. antes que a gente. É o teu core. Teu Cada core é esse, um teu seu. core é informações. Né? O que você enxerga de visão de futuro para o setor? Não é o que você acha que deve acontecer, mas qual o caminho está indo para o mercado? Eu estou querendo botar dinheiro na Bolsa de Valores, eu quero que você me fale quais são as ações que vão crescer mais no mercado. Paulo, que pergunta, não? Difícil. Para ferrar, né? Pra ferrar. Usando toda a minha experiência de futurologista, eu diria... Não, é brincadeira. Mas o que quer ganhar dinheiro? Continua pondo dinheiro ali na bolsa, vai para as empresas de eventos. Porque seja entretenimento, negócio, é um boom, continua, cresceu, né? Seja o que for, se é entretenimento, explodiu, negócios. Você quer coisa melhor do que você ir a uma feira e falar com 5 clientes num único dia? Nossa, imagina. Onde que você falar com clientes ou empresas ou seja o que for de outros países que você não tem que ir até, né? E é presencial. Ou até acessar as pessoas, que nem a gente estava Exato. falando, né? Ali. Não tem. Então, continue investindo, por favor, nas empresas de eventos, que lá fora, qualquer uma que você pegar lá fora, elas estão adquirindo, né? A aquisição lá fora tá uma coisa, né? Elas vão, ou é aquisição, ou é joint venture, e vão juntando. E uma tendência que ainda não chegou aqui no Brasil, mas elas estão adquirindo as empresas de comunicação, porque viram como é que chama? A cauda longa, né? Sim. Para você ter uma cauda longa, né, dos seus eventos, enfim, potencial, você né? tem que falar com o seu cliente, né, com o seu mercado. setor, com o mercado, o ano todo, não só naqueles 5 dias. Então, lá fora tem um grande movimento também, porque elas precisam do conteúdo. Então, estão adquirindo as empresas de comunicação lá fora. O Portal Radar. Por enquanto não está vendo. Por hora. Os interessados podem entrar aqui, enviar e-mail para... E, Roberta, se você tivesse que voltar um pouquinho na máquina do tempo, lá atrás, para Roberta jovenzinha, o que você contaria para ela? Que uma palavra que você diria a ela, ou um conselho? Faz tudo de novo. Entendeu? Faz tudo de novo. Passa, vai. Até as coisas erradas ou não muito no caminho correto que eu possa ter entrado desviado algum caminho, eu falaria para ela, faça tudo de novo. Bacana isso, Tudo hein? é muito aprendizado. Eu, quando fizeram né? essa pergunta para mim, falei, não casa 3 vezes. Vai pagar de pensão. Vai gastar, vai perder tudo. Até não me arrependo. Até o que eu me arrependo, eu não me arrependo. Acho que são então, aprendizados É também. aprendizado. Nós somos a soma É. de nossas vitórias, de nossas derrotas.
de apertos, situações boas, amores e tudo. Nós somos o resultado final. Se a gente não tivesse passado... Eu falei do Casais Brincando, mas é bem isso. Se a gente não fizesse a mesma coisa, nós seríamos pessoas diferentes. Exato. Né? Até na maturidade, né? Eu acho que é um dos maiores ganhos, acho que do decorrer de todos esses anos, né? Que a gente vai passando. The last one. Última pergunta. Ai, deve ser aquela... Não, essa não. É a melhor dela. Então tá bom. Essa é bem fofinha. É bem fofinha. Roberta por Roberta. Falei que... Roberta por Roberta. Roberta por Roberta é muito complicado. Você sabe que eu já tentei, né? Fazer até porque eu perguntava até às vezes para as pessoas, Roberta por Roberta, mas eu não sei. Até hoje eu não sei, Paulo. Olha, gente, ela ficou sem falar. Não sei, não consigo. São coisas assim que realmente a Roberta por Roberta é até uma trava minha. Que eu falei, não consigo me vender, né? Me autopromover, vender. Eu tenho até uma trava na hora dessa autoanálise da Roberta por Roberta. Não sei por quê. É absolutamente normal. Geralmente, todas, sem exceção, quando a gente faz essa pergunta, elas têm essa trava. Eu já tentei fazer esse exercício algumas vezes. Até tem uma pessoa que eu gosto bastante, que é o professor Marins. Né? E ele tem umas técnicas, né? Enfim, antropólogo e tal. Professor... Tá uma coisa mais fácil, né? Roberta, pergunta qualquer outra coisa, né? Mas porque ele fala como você se vê e como você acha que as pessoas te veem. Eu não sei, sou são invisível. Os 3 ides. Eu sei, mas eu sou invisível. Nesse tópico, realmente... Até porque aqui, entre aspas, a gente está muito mais profissional do que pessoal. Então, ninguém também se organiza muito para essa troca. Não, mas não, mesmo num momento assim, sabe? Eu tenho essa trava. Mas são os 3, salvo engano, eu não sou psicólogo, mas se eu lembro bem, quando eu estudei isso, eram os 3 ides. É como eu me vejo, como as pessoas me veem e como realmente eu sou. Então, são três personas completamente, às vezes igual, mas às vezes completamente diferente. Olha. Roberta, alguma mensagem final para quem tá ouvindo a gente? Aí, se quiser, você dá para essa câmera aqui. Ó. Olha, a mensagem final é: se você está na área de eventos, é porque você realmente é diferenciado, você é forte. Você quer entrar na área de eventos? Pensa bem. Né? E se você conseguir ficar 3 meses, aí você não sai mais. Mas vem para eventos porque é uma área dinâmica, é apaixonante e que você imaginar de oportunidades tem. Então, pode apostar. Eba. Já teve o segundo corte. Delícia! Roberta, super obrigado. Eu que agradeço, que papo ótimo. Adorei. Foi muito gostoso. Adorei. Muito obrigada. Eu que agradeço. Olha, eu já vou entrar no grupo do WhatsApp. Já vou assinar a newsletter. Já vou tudo por dentro. Por favor. Que delícia. Então, Roberto, eu tenho que te agradecer. Você ter vindo aqui, batido papo com a gente, ter investido aqui 1 hora com a gente. Eu te agradecer por todo o apoio. Agora em nome da Abrace, todo o apoio que você dá. Sempre nos apoia, tudo que a gente precisa divulgar para o mercado. Vocês são os primeiros a pegar lá, colocar, divulgar. Luizão, obrigado, velhão. Você é um parceiro. Eu até brinco, porque eu não conheço o Luiz pessoalmente. Não acredito. Não, eu acho que é um alter ego dela. Não, ele tem um problema. Ele não sai. Ele tem... inteligência artificial, na verdade. Já estou entendendo que ele não existe. Ele É a própria Roberta. Exato. A gente tem reunião online com ele, mas na realidade ali Ele está sem câmera. Então, agradecer a você por todo o apoio, todo o grupo, que o Grupo Radar tem dado a Abrace, a nossa diretoria. Só fazer uma correção, só o Paulo não fez nada. Quem faz é toda a nossa diretoria, todo o processo que a gente faz lá, não tem nada que seja de uma pessoa, de outra, é um processo de toda a diretoria. E te agradecer, querida, e principalmente pela amizade. Eu acho que é aquilo que está essa não tem preço. Essa frase nossa é a melhor. Todo, né? Continuemos sempre, né, Paulo? É isso aí. Muito obrigada. A vocês, então, que nos assistiram, não esquece de dar o joinha aí, de nos acompanhar
E se você quer alguma pergunta, que a gente faça alguma pergunta, quer que entreviste alguém especial, dá a informação pra gente, nos ajude a construir um canal mais bacana para todos. Ó, um beijo grande. Obrigada. Até a próxima semana. Tchau, Até logo. tchau. Tchau. Valeu.